Aleluia, glória ao nome do nosso Deus e Senhor e Salvador das nossas vidas, pois Ele é bom, justo e fiel. Mais uma vez aqui cumprindo o ídolo do Senhor com muita alegria e prazer para fazer a obra do meu Deus. Quero compartilhar com você um pequeno instante do meu dia. Pedir a você também que consagre esse tempinho a ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Pois a Bíblia diz que é pela palavra que a fé vem. É na palavra que a gente se fortalece. É por conhecer a verdade que a gente não é enganado, né? Que o diabo não nos destrói. É porque quando ele vem com as mentiras dele sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, a gente declara a palavra, pois a palavra é poderosa para destruir todos os dardos inflamados de Satanás contra as nossas vidas. Amém? Então, em continuação ao último vídeo, né? Nós paramos no capítulo 21 do livro de Mateus e vamos continuar aqui no capítulo 22 do livro de Mateus, que começa falando sobre a parábola da festa do casamento. Livro de Mateus, a parábola do casamento, da festa do casamento, né? Vamos lá, vamos ler a palavra, pois é ela que vai nos trazer força, vida e paz. Amém, queridos? Que a gente possa estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando conosco. A parábola da festa do casamento. De novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois, animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venha para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Vamos parar aqui para dar uma meditada. A festa está pronta, o banquete está pronto, o Senhor te chama, né? Não diga não dê mais atenção às coisas do mundo, não dê mais atenção, não vamos continuar permitindo essa inversão de valores. O meu trabalho vale mais do que a palavra do Senhor, o meu trabalho vale mais do que a minha comunhão com Cristo, a minha vida, o meu casamento, o meu dia a dia, tudo isso vale muito mais do que eu parar. Veja só se eu vou parar horas ou 1 hora da minha vida para ir para a igreja cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus em minha casa, isso é mentira de Satanás. O banquete está preparado para aqueles que querem, né? Então, prefira o Senhor, buscar o Senhor, ouvir o Senhor por um tempo, não vai, muito pelo contrário, vai te dar sabedoria, né? Vai fazer com que você trabalhe de forma melhor, vai fazer com que você trate a sua família de forma melhor, vai fazer com que os seus negócios, a sua vida tenha paz na sua casa, que você tenha comunhão com os seus filhos, as bênçãos que o Senhor promete nessa palavra irão se cumprir em sua vida. Por que elas irão se cumprir? Porque o Senhor será contigo. Porque quando você busca Ele, a palavra de Deus disse que Ele não resiste a um coração quebrantado. Então o Senhor preparou esse banquete através de Jesus Cristo para aqueles que querem conhecer a verdade de Deus, para aqueles que querem estar com o Senhor de forma eterna. Nada que você venha admirar, desejar, conquistar aqui na terra vale mais do que estar com o Senhor fazendo a sua vontade. Às vezes é doloroso o tratamento, né, de limpeza, de restauração, mas quando tudo está limpo, vamos pensar numa casa, gente, é muito cansativo fazer uma faxina numa casa. A gente se irrita no meio do cansaço, né, quer parar, quer jogar tudo pro alto, dizer, hoje eu não vou fazer nada, né, assim. Mas quando tudo está limpo, gente, é uma satisfação, né? Bem assim é o Espírito Santo dentro de nós. A limpeza, o tratar do Senhor muitas vezes pode ser difícil, mas não desista no meio do caminho. Aceite o convite do Senhor. Vai para esse banquete, experimenta das maravilhas que Deus tem para te oferecer e nunca desista no meio do caminho.
né? Deixa que a faxina em sua vida seja completa e que naquele grande dia o Senhor possa te encontrar como um varão perfeito, né? Igreja linda, limpa, a noiva preparada para o Senhor. Seja aquele que vai ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai para o lugar que eu vos preparei. Amém, queridos? Que essa palavra não saia do seu coração e que você medite nela. O Senhor te chama ainda hoje. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça que o Senhor, todos os dias que você acorda, é uma oportunidade que Ele te dá de você se arrepender dos seus pecados. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de caráter. Amém, queridos? Outros, aguardando os servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou muito furioso quando os profetas foram mortos por causa da palavra, né? E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas do caminho e convidem para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Jesus começou a sua obra lá em Israel, né? E o povo de Israel não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está meio que dentro desse contexto, né? E para a glória de Deus, né? Nós estamos sendo alcançados porque a palavra se dissipou pelo mundo inteiro, né? Jesus está indo buscar os convidados para essa festa, para esse banquete em toda parte do mundo, né? E eu quero estar todos os dias da minha vida diante desse Deus, esperando a volta dele, me santificando pela misericórdia do Espírito Santo, que tenho chorado, clamado, buscado a ele, santificação, porque o meu alvo é Jesus, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, queridos? Vamos lá. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. A igreja é meio semelhante, né? Tem gente boa, tem gente má, mas o que tem na igreja são pecadores arrependidos que estão ali para serem tratados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Cada um tem o seu tempo. Alguns se deixam moldar de forma rápida pelo Espírito Santo e negam o pecado de forma... não querem mais saber de pecado, têm nojo do pecado, e ora e busca e lê a palavra e conhece a verdade e descobre como é que se deve andar. E Satanás é envergonhado porque ele começa a rejeitar as práticas do mundo, né? E Jesus é manifesto através dessa pessoa. Outras vão de forma mais lenta, né? Tem dificuldade de abandonar o pecado, dificuldade de abandonar o mundo e as coisas que o mundo oferece, porque eu não vou mentir aqui para vocês, quando a gente está no mundo, quando a gente ainda se agrada das coisas da carne, elas são prazerosas, mas elas trazem dor, sofrimento, angústia, confusão, morte, afasta o homem de Deus. A Bíblia diz: o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Então, quanto mais a gente vive na lama do pecado, quanto mais a gente peca, mais afastado de Deus a gente fica. Amém? Mas quando o rei quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos deles e atirem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu digo uma coisa: se você é chamado por Deus, se você é escolhido por Deus, a igreja, a palavra liberada é o banquete. Então, coma desse banquete, viva segundo o Senhor tem dado direção a você, para que suas vestes sejam alvejadas, limpas, como diz lá em Apocalipse 3, quando o rico diz: sou rico, tenho tudo, de nada preciso. O Senhor diz: você é cego, nu, miserável, cego, nu. Compre para mim, compre de mim,
né? Ouro refinado, para que suas vestes sejam limpas e purificadas. Se santifique. As vestes significa caráter, significa comportamento de vida. Então, em nome de Jesus Cristo, coma todos os dias desse banquete que o Senhor tem te oferecido, para que quando Jesus voltar, o noivo voltar e você está lá dentro da igreja, não seja encontrado com vestes sujas, cheio de pecado. Veste suja é pecado, roupa suja, roupa rasgada, roupa destruída, é pecado que precisa ser abandonado, que precisa ser deixado de fora. O que você quer ouvir, o que está em risco, meu amado ou minha amada, é a salvação. Senhor, que está te corrigindo porque Ele te ama. Ele não está dizendo isso porque Ele quer apontar pecado de ninguém, não. Ele está dizendo isso porque Ele te ama e quer, naquele grande dia, dizer a você: vinde, benditos do meu Pai, pois eu te encontrei de vestes novas, limpas, purificadas, alvejadas. Amém? Não adianta estar dentro da igreja e no mundo vivendo, roubando, trapaceando, mentindo, enganando, não adorando a Deus de forma sincera em seu coração, fazendo maldade, inveja, perseguindo o povo de Deus, amaldiçoando as pessoas com a própria boca, falando mal, sendo fofoqueiro, maledicente, fazendo intriga, trazendo intriga para o meio da igreja, no meio da família. Esse povo não verá a glória de Deus. Quem vive nessa prática, quem comete esse tipo de pecado, não verá a glória de Deus. É importante que se santifique, é importante que a gente se santifique. Sem santidade, ninguém verá a Deus, diz o Senhor. Amém, queridos? Que você receba isso com uma correção de amor, pois o Senhor diz que Ele corrige a quem Ele ama. A correção do Senhor é por puro amor. Ele te ama. Então os fariseus se reuniram e consultaram entre si como se surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Oh, Deus, tenha misericórdia. Ah, meu Pai do céu. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: pegar Jesus. Olha só, né? Que ousadia do homem. Mestre, sabemos que é Senhor verdadeiro e que ensina, tudo isso era de forma hipócrita que ele dizia, que ensina como o caminho de Deus e de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha nem para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: ninguém pode enganar o Senhor. Se alguém achar, se o inimigo está tentando colocar em seu coração que você pode enganar a Deus ou enganar aquele que tem o Espírito de Deus, não se deixe enganar. Aquele que tem o Espírito de Deus vai te tratar bem, vai te tratar com respeito, como Jesus fez. Mas não vai estar enganado enquanto a quem é você, enquanto ao que você faz, enquanto aos seus sentimentos, enquanto à sua maldade. Olha o que ele disse. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, quem tem o Espírito de Deus percebe a maldade que vem de lá. Por mais que se deixe, né? Deixe ser feito. Jesus deixou eles fazerem tudo o que eles queriam. Mas há um Deus que é justo e se levanta no momento oportuno. Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, em relação aos impostos. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º.
Por fim, depois todos morreram, e também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ele será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam e nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de morto, e sim Deus de vivo. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Só uma pincelada em relação... Primeiro ele disse que no reino dos céus ninguém vai se dar em casamento. Não é? Seremos todos irmãos. Aquele que casou 1, 2, 3 vezes por conta de morte ou por conta de outras questões, né, lícitas, que estarão nos céus com o Senhor, serão todos irmãos. Né? E outra coisa que ele falou, que ele não é Deus de mortos. Aqueles que dormiram no Senhor não estão mortos, eles dormem. Deus não é Deus de morto. Um morto, para Deus, é morto. Deus não é Deus de morto. Morto, para Deus, pode ser um pecador vivo que nunca queira saber de Deus. Ele está morto para Deus. Né? Ou pode ser alguém que morreu e não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que negou a Deus e a Jesus e o Espírito Santo. Ele também está morto para Deus. Mas aqueles que dormiram, que as pessoas falam, morreram. Aqueles que dormiram no Senhor, né? Que estão no seio de Abraão, esses são vivos para Deus, eles só dormem para esperar a ressurreição dos mortos, para aquele grande dia, onde será tudo restaurado e não haverá mais dor, nem choro, nem nenhum tipo do mal. O diabo será jogado no lago de fogo, ele e aqueles que o seguirem. Amém, queridos? O grande mandamento. Aleluia, glória a Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhes: Mestre, qual o grande mandamento e a lei? Jesus respondeu: ame o Senhor Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso aqui me chama muita atenção. Por que ele diz de toda a sua alma? Porque a alma deseja as coisas da terra. A alma deseja as coisas da carne. Eu quero me casar, eu quero uma família bonita, eu quero uma casa grande, eu quero casa de praia, eu quero sítio, eu quero carros, eu quero conforto, eu quero melhor. Não há nada de errado em querer, em conquistar, em trabalhar de forma lícita e honesta para conseguir essas coisas. E pedir a Deus essas coisas. Mas o seu desejo maior, né? Que é, como ele falou aqui, né? O que eu farei para conquistar, não é isso? A questão não, aqui. Quais são os mandamentos? O Senhor disse: ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, né? O que está em teu coração é o que sai pela sua boca, o que está em seu coração é seu tesouro, e de toda a sua alma, aquilo que você mais deseja em sua vida é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e naquele grande dia estar com Ele. Então tem que ser desse jeito, não é de qualquer jeito. Né? Não é de qualquer jeito que busca o Senhor, não é de qualquer jeito que se diz eu amo o Senhor. Quando a gente ama uma coisa, a gente quer proteger, quer cuidar, quer fazer, quer estar todo dia perto, não é assim? Será que a gente ama a Deus com toda a nossa alma? Será que a nossa alma tem desejado tanto ao Senhor? E de todo em seu entendimento, conhecer a palavra, conhecer a verdade. Não adianta dizer que está seguindo ao Senhor conforme a sua própria vida, o que você acha, o que você pensa, o que você vê no mundo, o que sua mãe, o que seu pai te ensinou. Servir ao Senhor através da sua verdade, daquilo que está escrito, daquilo que Ele falou, pois está em Jesus, é ter o caráter dele, é ser como Ele ensinou, não ser como o mundo é. Amém? Em todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ora, quais são os maiores pecados? É contra mim? Muitas vezes é contra Deus. Todos os pecados são contra Deus. Mas a gente mente para o irmão, a gente rouba, a gente fala mal dele. Todo pecado, a maioria deles, é sempre contra o próximo, é sempre contra terceiros. E como que eu vou amar alguém e pecar
Desse jeito, de forma constante, ser mal, pecar por entendimento, pecar por vontade, por desejo, fazer mal àquela pessoa, sentir prazer com que ela sofra, sentir prazer na humilhação, no sofrimento dela. Esse aí não tem o Espírito de Deus de forma alguma. E se você está desejando servir ao Senhor, peça ao Senhor, arranque esse sentimento de dentro do seu coração, ame o seu inimigo. E se ele tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber, diz o Senhor. Quanto mais aquele seu irmão dentro da igreja, você não amar a ele como a você mesmo. O bem que eu quero a mim, eu quero a ele. Se eu quero prosperar, eu quero que ele prospere. Se eu quero saúde para mim, eu também oro para que meu irmão tenha saúde, até o meu inimigo. Se eu quero bem para mim, eu quero bem para os outros. Não, eu quero bem para mim só, mas os outros que se quebrem. Eu quero que eles fiquem atrás de mim, porque eu quero ser idolatrada, eu quero servir a eles. Não porque eu amo e porque eu quero aliviar a dor dele, mas porque eu sinto prazer, né, em me sentir. Eu sou melhor, eu estou dando, eu estou fazendo. Sou eu que estou no centro e no controle das coisas. Esse não é o Espírito de Deus, definitivamente. A gente dá por compaixão, por misericórdia. Né? A gente não dá porque a gente tem lixo em casa e dá. A gente não dá porque a gente quer, em troca dessa pessoa ou do mundo, que mulher, que homem bonzinho. A idolatria que está no mundo. O homem no centro, eu quero ser valorizado, eu sou. Tudo que você tem ou tudo que você é por permissão ou por amor de Deus. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes 2, amar a Deus sobre todas as coisas, é não pecar contra Deus. Não pecar contra Deus é não pecar contra a lei dele, não pecar contra você mesmo, seu próprio corpo, sua vida, e não pecar contra o seu irmão. E amar o próximo como a ti mesmo. E só através do Espírito Santo. Só pela misericórdia de Deus, só buscando ao Senhor todos os dias, só tendo entendimento da palavra, só pedindo ao Espírito Santo para te libertar, tendo um coração sincero em Deus, não hipócrita, não mentiroso, não enganador. Diz que existe uma patologia que o mentiroso, quanto mais um mentiroso que mente mesmo, que engana o tempo todo, ele acredita na mentira dele. Se você, por acaso, tem esse tipo de problema, procure um psicólogo. Ore a Deus, peça a Deus que te liberte, mas também procure um profissional. Foi Deus quem fez eles para te ajudar, para abençoar a sua vida. Amém, queridos? O Cristo, filho de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam de Cristo? De quem é ele filho? E ele respondeu: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos meus pés. Porque se Davi chamasse de Senhor, como ele pode... Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém pode lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou a fazer perguntas. Jesus é filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que desceu do seu trono de sua glória para vir morrer por você, para vir te salvar, para que essa palavra fosse escrita, para que você conhecesse a sua verdade, para que você conhecesse o amor dele por você, tá? Se você ama um filho, tá vendo ele machucado, ferido é o pecado que está lhe destruindo. É um câncer. É um mal que está ali destruindo a vida da pessoa. Você sendo mãe, sendo pai, não vai querer tratar? Não vai querer limpar, não vai querer arrancar, tirar sujeira, botar remédio mesmo que doa, não vai querer dar vacina, você não leva os seus filhos para tomar vacina todos os anos? Não dói? Dói. Assim é o tratamento de Deus com a gente. Para arrancar o pecado muitas vezes dói. A gente precisa negar a nossa vontade, o nosso eu, a carne, o que o diabo nos oferece. Faz desse jeitinho, não tem nada não. Deus perdoa. Deus perdoa pecador arrependido. É isso que Deus perdoa, homens e mulheres com um coração sincero nele, que o adore, que o busque, que sua casa, que sua vida manifeste a glória dele, não manifeste a glória do diabo e do mundo.
Porque tem muita coisa dentro da casa de crentes que manifesta a glória do mundo e do diabo. E não manifesta a glória de Deus, não se ouve um louvor, não se vê uma mensagem, não se vê nada, só se é crente de boca. O coração anda desejando outras coisas, não tem nada a ver com Deus, só quer que Deus sirva, que Deus dê a eles saúde, riqueza, prosperidade, mas não quer o Deus da saúde, da riqueza, da prosperidade dentro da casa dele. A Bíblia diz em sua palavra que Deus habita no meio dos louvores, que para a gente conhecer a Deus a gente precisa ler a palavra. A palavra não tem que ficar na cabeceira da nossa cama. Ela não vai fazer efeito se ela não entrar, se ela não morar e se ela não transformar a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, não deixe o diabo te enganar. Em nome de Jesus Cristo, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E se você conhece alguém que está passando por esse processo, em nome de Jesus, compartilhe. Se inscreva no canal em nome de Jesus Cristo, que essa palavra em nome de Jesus Cristo alcance a um milhão. E que o diabo seja derrotado. E que toda obra das trevas, do inferno, da carne que tem tentado contra a palavra de Deus através dessa pregação, que caia por terra. E que o poder, a manifestação do Deus vivo seja sobre a sua vida e sobre essa palavra que está sendo liberada. Que haja salvação em sua casa, que haja transformação de vida em sua casa, que haja prosperidade, que haja saúde, que o Deus real e verdadeiro esteja dentro de você, que você se apaixone por Ele, que você se apaixone por sua palavra, por sua verdade e que você viva ela para a glória do nome de Deus e que no final você ouça desse Deus lindo e maravilhoso: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que vos preparei, a nova Jerusalém que desce do céu, e lá só vai entrar os santos escolhidos do Senhor. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, cheio, mas cheio mesmo da unção e da presença do Espírito Santo, que os anjos, que o Senhor envie anjos que acampem ao seu redor e te livre do mal que Satanás e seus inimigos têm tramado contra a sua vida. Bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Shalom, glória e honra seja dada ao nome do Deus vivo. Amém.